Sejam todos bem-vindos ao canal Dualista, onde retratamos aqui a dualidade das coisas, circunstâncias, da vida e de outras vidas. Hoje eu converso com um grande contador da região ali do ABC Paulista, Anderson Mil, e a Mil Assessoria Contábil. Mil, seja bem-vindo ao Dualista. Muito obrigado, Ricardo. É um prazer estar aqui com você. E vamos lá, vamos andar nesse tema Nessa maravilhoso. dualidade Essa marota dualidade, vamos sobre lá. o mundo contábil. Exatamente. Primeira pergunta que eu tenho, Mil, é sobre como funciona o processo de adesão de uma pessoa que está iniciando no mundo PJ com a Mil Assessoria Contábil. Como que funciona o processo de adesão? Na verdade, Ricardo, hoje funciona de uma forma por indicação. Indicação. Acontece dessa forma. Você hoje contrata um profissional de confiança. Você precisa ter informação sobre esse seu profissional. E essa informação ela vem o quê? Através da indicação. Então, na verdade, não é que a gente fica ali esperando o cliente chegar. Na verdade, tem essa indicação e ali a gente faz todo o trabalho, onde ali eu vou realmente selecionar a atividade, aquilo com que ele está trabalhando, o que ele vai fazer, vou entender a situação dele, né? E através dessa indicação é que a gente vai montar todo o planejamento da empresa que vai ser executada. Perfeito, perfeito. Ou seja, o network é algo fundamental para o mundo da contabilidade. Porque se é por indicação, alguém vai fazer um endosso, né? Olha, procure pelo Anderson Mil e a assessoria dele que eles vão te dar o respaldo adequado. Funciona dessa forma? Muito importante, exatamente, Ricardo, porque hoje é muito difícil você abordar um cliente, você sai, vai visitar, vai na rua e você visita um cliente e ali você vai entregar um cartão ou vai falar da sua empresa. Ele não, ele já está assessorado já por uma outra contabilidade, onde ele tem total confiança, então ele não vai fazer essa troca. Ele vai fazer a troca ou vai fazer uma busca de acordo com uma indicação. Então o network realmente ele vai ser essencial. Ele é Fundamental. muito importante. Perfeito. Engraçado, né, meu? Porque hoje nós temos o avanço da tecnologia. A captação de clientes hoje funciona de uma outra maneira, porque a maioria das pessoas estão com isso aqui na mão muitas horas do dia, né? Como que você vê essa questão de você chegar até o cliente? Vamos supor, você faz uma campanha de AdSense e usa, sei lá, o Facebook Ads, né, para chegar até essas pessoas. Essa é uma nova maneira. Como que você vê isso? Porque é diferente talvez do endosso aí, né, no caso, né? Um cara novo, assim. A abordagem, como que funciona essa abordagem? De uma pessoa que nunca ouviu falar e ela viu lá, sei lá, o vídeo da assessoria Mil e ela chegou até você. É importante, Ricardo. Ele vai ter essa outra ferramenta, essa outra forma, na verdade, de conhecer a tua empresa e te buscar. Ele vai até você sem conhecer absolutamente nada. Mas mesmo tendo essa ferramenta, ele vai, na verdade, querer ter esse contato contigo para poder entender melhor, na verdade, quem ele está contratando. Ele precisa ter isso. É muito Perfeito. importante a ferramenta, que ele vai buscar isso fora, ele vai encontrar de tudo que ele possa imaginar. Sim. E ele vai ali achar mais ou menos aquilo que bate com o que ele pensa. Só que ele vai ter que pessoalmente, ele vai ter que, na verdade, ter esse contato físico, ele vai ter que, na verdade, conhecer a estrutura da empresa, para, na verdade, ver se a empresa realmente se adequa ou tem o conhecimento daquilo que ele vai fazer. Então isso vai acabar ocorrendo, não tem É jeito. inevitável, né? É inevitável, tá? E aí ele vai chegar lá, ele vai conversar com você e ele vai ver exatamente aquele conhecimento que você tem. Eu costumo dizer que sentou na cadeira de frente do Anderson, na verdade o negócio é fechado, porque ali a gente tenta dar clareza para ele e fazer com que a gente possa ter o melhor resultado possível. Então tem que ser feito dessa forma. Por mais ferramenta que tiver, ele vai precisar ter esse contato. Ele quer sentir. O cliente ele quer sentir isso. Ele precisa ter essa informação. A gente, a gente vê diversas contabilidades aí no mercado, no ramo online, que tudo é online, tudo é maravilhoso. E realmente é maravilhoso. Hoje veio, o ramo digital veio hoje trazer para a gente uma infinidade de coisas legais. Ah, mas é muito perigoso. Da forma que você contrata, o que
que você faz, o que você paga, o que você não paga, a assessoria que você tem, a assessoria que você quer ter. Então é uma Perfeito. infinidade de coisas. Ó, aqui me surgiu uma outra dúvida. Seria possível todos os processos hoje de uma contabilidade, para as mais variadas categorias, né, desde MEI até o mais alto escalão aí de empresário, seria possível automatizar tudo, todos os processos? Sim, é possível. É possível? Sim, é possível. Uau. Hoje você tem essa condição de fazer isso. A gente já realiza esse processo no escritório. Mas aí o que acontece? Nem todo mundo está preparado para isso, para receber esse processo dessa forma. Olha só. Então aí é o cuidado que você tem que ter, porque você tem que, na verdade, entender bem seu cliente. O seu cliente, às vezes, ele não quer isso. Ele não quer exatamente o trabalho executado dessa forma. De uma forma mecânica? Mecânica, ele quer, na verdade, Automatizado. automatizar. Ele quer, na verdade, você, um colaborador seu, lá com ele. Entendeu? Isso ainda ocorre. A gente já está aí, já bem avançado. Nós temos uma evolução. Um exemplo para você. Antigamente, uma abertura de empresa demorava 40, 50 dias. Hoje a gente abre uma empresa em 2 dias. Olha só que avanço, hein? Tá, Em então 2 dias. A gente chega a determinado ramo, a gente consegue abrir no mesmo dia a empresa. Então, assim, o retorno é muito rápido. Mas tem que se adequar a cada cliente. Cada cliente vai, na verdade, te dizer o que ele precisa. E aí ele vai entender qual é a melhor forma para ele, na verdade. Porque a gente tem que, na verdade, fazer o melhor para o cliente. A gente deixa claro exatamente quais são as normas, a forma que tem que seguir, mas o cliente ele precisa estar satisfeito. E quais as maiores demandas desses clientes, Mil, que você tem visto na sua trajetória, assim? Hoje, na verdade, o cliente hoje, o problema, a falta de conhecimento. Isso é uma coisa que é muito séria, na verdade, porque as coisas vão avançando, existem vários tipos de impostos, diversas atividades, maneiras que o cliente ele tem que seguir um ritual que a contabilidade passa para ele, e ele não está acostumado com isso. Isso é uma coisa que vai dia a dia, tem que ser feito. Então a gente sofre um pouco com essa questão, que na verdade por falta de conhecimento, o cliente não sabe aquilo que está fazendo e a gente acaba não recebendo, na verdade, o resultado que a gente precisa para finalizar todo o processo. Então, isso é uma coisa que a gente sofre bastante e o nível de exigência é muito grande, sabe? O cliente ele precisa, na verdade, tudo muito rápido, a hora que ele quer, ele não tem jeito. E a gente não muda, né? Não muda. A gente tem que se aperfeiçoar. Quero tudo para ontem da melhor tudo maneira. Para ontem, exatamente. Então a gente tem que fazer esse trabalho. A gente tem que procurar fazer o melhor para atingir o que ele precisa. ME e EPP. Qual a demanda de maior serviço e qual ou seja, qual a mais complexa e qual a mais simples de se executar? A mais simples hoje é a própria ME, que é a microempresa. Né? Hoje você vai abrir uma empresa, você classifica como microempresa. A diferença entre microempresa e EPP, ela vai, na verdade, de acordo com o faturamento da empresa. Então, assim, você demora muito até sair de uma ME, porque você tem que atingir um número, um faturamento, né, anual. E é uma questão que você pode manter, na verdade, nesse porte por um bom tempo. Até a nível de tributação. Existe uma classificação de tributação diferente de uma ME e de uma EPP. Então a gente, pelo porte que nós temos no escritório, a gente mantém lá uma ME por um bom tempo. Porque a gente vai realmente sentindo e analisando a forma que o cliente vai indo mensalmente. Tá? O número de MEs são muito maiores. Muito maiores. Mas eu falo que é como se fosse uma criancinha. Ela vai crescendo, virou um adulto, aí ela passa a ser uma EPP. Ah, entendi. E eu costumo dizer que eu torço muito porque o cliente chega a ser uma EPP, um lucro real, porque aí os honorários contábeis vão ser lá em cima. Ah, né? Que maravilha, olha aí. É uma brincadeira, né? Mas é o que a gente torce para isso. Como que era o processo antigamente, antes da tecnologia, e agora com essa inclusão da internet, dessa facilidade toda de automatizar muitos processos, né? Ou seja, eu não sei nem se tem mais, na minha época, tinha o ofício do office boy, que é o rapaz que
ia pro cartório e fazia os bancos e tal. Ainda existe essa... Existe, Ricardo, existe ainda. Mas a gente hoje classifica o office boy, a gente deu até uma promoção para ele hoje, né? Porque na verdade ele não segue mais classificado até como office boy. A gente coloca como um auxiliar de legalização, porque ele mexe com muitos documentos importantes. E ele passa até a entender das área. empresas da área. Ele sabe o que é um contrato social, o que é um distrato, ele sabe o que é uma alteração contratual. Então ele tem essa informação. Tanto eu falo que os meninos que passaram pelo escritório, eles saem de lá já quase contadores, porque eles sabem abrir empresa, Pois é, passam a ter esse sabe todo o conhecimento, porque a processo, né? gente dá essa condição para que eles possam, na verdade, aperfeiçoar essa questão. Porque é muito importante. Você está em determinado órgão e tem uma fiscalização, surgiu um problema, e aí parou ali o processo. Se fosse um office boy lá, antigamente ele ia pegar, colocar na pasta dele, ir embora e ia chegar pro contador e falar, olha, deu errado. Não é isso. Então hoje, esses funcionários que a gente hoje acabou promovendo, na verdade, em relação à função, eles resolvem às vezes na hora lá. Falando, não, não, eu vou mudar isso aqui, esse documento aqui, é só fazer isso, ele consegue resolver lá. Então isso é Olha muito só. importante. Mas em relação à sua pergunta, é muito importante. Eu tô há 26 anos no ramo, então eu peguei, na verdade, uma época que, menino do céu, Que era olha, ainda... era uma caneta Bic a cada 15 dias. Poxa vida. Porque a escrituração contábil era caneta, era no livro, você tinha que escriturar todas as notas, você pegava a nota fiscal de todo tipo de empresa. Uau. Eu brinco que eu trabalhava para um cliente que era um restaurante, era frango com polenta. As notas dele vinham todas cheirando frango com polenta. E Olha então, aí. assim, era bem engraçado. Então, o que acontece? Era tudo feito à máquina de escrever. Datilografia, né? Cheguei a fazer Datilografia. curso disso, meu. Isso, Na minha também fiz, adolescência. também fiz, também fiz. Então tinha a datilografia, carimbo, autenticações por cartório, sabe? A documentação ela passava carbono, você usava carbono para fazer 2, 3, 4 As vias, vias, né? as vias dos documentos. Então eu passei Hoje por ainda tudo existe isso. isso, meu. Nos Olha, processos contábeis ainda existe aquelas folhas. Eu lembro que tinha cores até das folhas, né? sim, Que sim, sim, representava uma vai para tal lugar, outra vai claro, para tal lugar. exatamente. Não, hoje já não tem mais. Ah, Hoje isso aí tá. acabou. E aí a gente fala Entendi. agora, né? Agora é um procedimento que a gente consegue, na verdade, quando vai fazer uma abertura de empresa, que eu vou te citar, quando eu inicio o procedimento, um único procedimento ele já atinge já 4 esferas, 4 órgãos, entendeu? E ali eu consigo já ter a resposta de todos, porque antigamente eu saía de um órgão, dava certo, eu ia para outro. E aí eu seguia toda a burocracia. Hoje não. Hoje eu tenho, na verdade, um único movimento, eu consigo finalizar o trabalho em um dia, 2 dias. Então, Uau. tudo totalmente digital. Ou seja, melhorou a evolução das coisas ou da tecnologia, Sim. promoveu talvez facilidades, né, para o processo, tanto Não, para um não. lado quanto para o outro, Não, né? sem dúvida. Existem algumas falhas, alguma coisa, mas dentro do processo normal. Mas houve, facilitou demais. Porque a gente sempre deixa claro, o cliente ele te procura. Quando ele vai te procurar, na verdade, ele precisa já daquele resultado para ontem. Sempre para ontem. É A sempre vida para do ontem. empresário é É sempre para isso. ontem. Ele não vai, na verdade, procurar falar, olha, daqui 30 dias eu estou com um projeto de ter a minha empresa aberta. Não, quando ele procurou, ele fala, ó, eu preciso já emitir uma nota já hoje à tarde. E aí até eu brinco, que eu falo, puxa, o óleo tá frio ainda, não dá para fritar o pastel. Entendeu? Tem que aquecer o Então óleo. então com esse mundo hoje que vivemos hoje, que é essa comparação do que era lá atrás, eu Para falo o que é que hoje, essa que é hoje, dualidade, essa daí né? nós vamos entrar, né? O que é a dualidade. Nós saímos da água para o vinho, na verdade mudou Olha só. totalmente a coisa. Ela hoje é de uma outra forma. E tem Você sendo um cara tradicional, como que você vê isso? Você vê isso, esse avanço como positivo ou ou tem coisas nessa praticidade que são negativas? eu acho que existe alguns pontos negativos isso. Ah, isso é muito Eu acho que interessante. porque na verdade a minha assessoria hoje ela tem na verdade um diferencial que ela busca o quê? Eu falo que assim, pegar o cliente um pouco no colo. Eu não Olha sei se isso é só. bom ou se é ruim, na verdade, mas é uma coisa que a gente vem mantendo esse tipo de coisa. Porque o cliente ele precisa disso. Ele não quer, na verdade, um contador simplesmente para dizer que a empresa dele tem um contador. Ele precisa ter um profissional que, na verdade possa olhar um pouco melhor para as coisas que ele tem.
mudou a legislação, teve alguma coisa que aconteceu. Ou às vezes, até mesmo, para você ter uma ideia, que não tenha nada a ver com o ramo de contabilidade. Eles procuram a gente para poder dar alguma assessoria. Eles vão fazer um financiamento de um imóvel, eles pedem para a gente analisar o contrato. Teria que ser um advogado, mas a gente também tem esse trabalho que a gente pode proporcionar para eles lá. Então a gente vai verificar, vai olhar esse contrato, vai ver o que é melhor, vai investigar onde ele está fazendo esse financiamento, se é uma empresa idônea, se não é. A gente também tem esse cuidado. Eu falo assim, conversando até um dia com a minha esposa, ela comentou: mas esse tipo de serviço não tem nada a ver com contabilidade. Eu falei: pois é, não tem nada a ver. Mas esse é o diferencial que a gente tem que aplicar para o cliente. O cliente ele quer isso. Porque em determinados momentos ele enche a boca para falar: esse aqui é meu contador, esse cara é meu contador. E passa a ser meio que é personalizado, né? Exatamente. Extremamente humanizado o processo. Exatamente. Né? Tem coisa que eu pego o meu cliente, ele precisa de alguma coisa que eu sei que um outro cliente tem, eu coloco ele dentro do meu carro e levo ele até lá. Então a gente tem que, na verdade, e existem alguns momentos que a gente vai até o cliente para explicar exatamente cada documento, para ele poder entender. Uma coisa que eu cobro bastante, eu tenho clientes há 16, 18 anos, 20 anos, 15 anos comigo, mas eu falo para o cliente: você tem que fiscalizar a sua contabilidade, você tem que perguntar sobre a sua contabilidade, você tem que entender um pouquinho do assunto. Né? Para você, na verdade, saber conversar com o seu contador exatamente, ou conversar sobre aquele tema que está abordado naquele momento. Então é importante ele ter esse conhecimento, para ele poder entender aquilo que a gente vai explicar. Então mas a gente mantém isso ainda. Então um ponto negativo é que, na verdade, o cliente ele não tem a ciência que o mundo digital, que a tecnologia, que aquilo para ele é muito rápido e é fácil e é totalmente confiável. Então existem alguns que não acreditam nisso e por isso você tem que estar presente, você tem que estar lá cuidando dele de uma forma diferente. Cada cliente você tem que tratar de uma forma diferente. Claro, não dá para fazer isso. Você vai falar: pô, Anderson, você realmente é sensacional. Exato. Nossa, como é que você consegue atingir todo esse... toda, né? Não dá. Hoje não dá mais. Quando eu comecei a trabalhar, eu ia em todos os clientes uma vez por semana. Olha que maravilha. Lindo, né? Hoje, graças a Deus, com o porte que nós temos hoje, a gente não consegue fazer isso, mas a gente tenta, na verdade, de outra forma, repor essa questão. Uma ligação, um e-mail, um WhatsApp para o cliente, para que ele possa, na verdade, ele ficar sabendo, na verdade, das informações, o que está rolando por aí, né? Para ele poder sentir um pouco seguro. Perfeito. Qual a maior demanda que você encontra entre a contabilidade e os processos e a demanda dos pessoas jurídicas? Qual que é o principal dor deles assim hoje? Hoje eles têm a maior dificuldade eu bato bem nessa tecla. É realmente a falta de conhecimento. Daquilo. Então, falta de conhecimento. Você tocou num ponto interessante. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa e aí ele contratou um escritório de advocacia para cuidar de questões de bitributação. Ou seja, ele estava sofrendo uma questão que era de foro jurídico, né? Sim. Mas a contabilidade sabia disso. Olha só que interessante. A contabilidade sabia disso. Talvez não tenha sido da ossada da contabilidade, a bitributação. E ele contratou essa empresa de advogados para ir mais a fundo sobre como que daria para desmembrar aquilo, o quanto aquilo impactaria no imposto, nos impostos e tal, né? Como que você vê isso, meu? Uma boa assessoria contábil tem a habilidade de saber sobre isso? Ela tem, Ricardo. Hoje, às vezes a falta disso, tá? A falta de ter hoje uma contabilidade que analisa essas questões, as pessoas procuram tributaristas, procuram escritórios, procuram advogados para, na verdade, estudar sobre o caso. Porque onde ele chega nesse resultado? Ele acha que ele está pagando um imposto muito maior e ele ouviu, na verdade, alguém que teve uma coisa diferente que é para ele, embora esteja no mesmo ramo. E aí onde ele procura esse profissional. A contabilidade, perfeito. Por obrigação, na verdade, eu acho que essa é uma parte da contabilidade. Ela teria que ter um setor onde
iria analisar essa questão dessa tributação, porque é muito difícil também. Você tem que analisar o produto, o tipo de produto, aquilo que você está fazendo, se tem isenção, se tem redução de imposto, se aquele imposto ele não é tributado em tal órgão, se ele é só tributado no município, se ele não é federal ou se ele é estadual. Então essa é uma questão muito importante. Na parte das microempresas, onde a gente atua bastante, existe um pouco difícil, na verdade, ocorrer essa questão. As empresas de porte maior, você tem que analisar muito bem essa questão, porque toda redução que você consegue atingir para o cliente é muito importante. E às vezes essa redução que você consegue, você evitando essa bitributação, que às vezes ela é indevida, aquilo é o lucro do cliente. Pois é. É muito importante. Eu vou citar um caso, isso aconteceu com a gente essa semana no escritório, que o cliente ele foi cobrado de uma taxa e a gente não concordou com essa taxa, um valor que era um valor bem significativo. E nós fomos pessoalmente investigar o caso. Nós chegamos até o local e falou: olha, foi um erro que deixaram passar, porque essa taxa você é isento, por ser uma microempresa. Uau. Então, assim. E o cara ia pagar essa O cara ia taxa? pagar. O cara ia pagar. Então, hoje, tem que tomar muito cuidado. E por isso que a coisa. contabilidade ela tem que atuar nisso, ela tem que estar de olho nessa questão. Porque, às vezes, eu sempre falo para os clientes: qualquer valor, qualquer boleto que chegar para vocês, tudo que chegar, entre em contato com a contabilidade, para que a gente possa analisar, na verdade, o que é e determinar paga ou não paga, vamos analisar direito o que é. Então isso é muito importante. E essa questão de bitributação é muito complicada realmente, acontece demais. Pagou, já era. Como é que faz depois? Não, existe um processo que você vai pedir, na verdade, a devolução desse valor. Só que aí você tem que ter uma comprovação enorme. Você comprovou que você tem esse direito, esse valor vem para você sem atualização e vai vir durante um tempo muito longo. Então é um transtorno, por isso que tem que tomar cuidado. Mas tem que estar de olho realmente nisso, que isso realmente acontece, Ricardo. Foi uma boa pergunta essa sua. Abertura e fechamento de empresa. Qual a maior demanda? Hoje. Então, hoje está acontecendo. Eu falo que hoje no escritório a gente observou algo que já não vinha há um bom tempo. Muitas empresas encerrando. Eu não sei qual é, na verdade, o que vem acontecendo. São ramos diferentes, mas algumas pessoas voltando para empresas e outras pessoas realmente desistindo realmente do ramo ou da atividade. Não está, na verdade, conseguindo chegar num resultado positivo e aí ela acha melhor, na verdade, encerrar as atividades. Mas eu já tive uma questão para você analisar. Na pandemia, foi, na verdade, o período que eu mais trabalhei. Uau. Eu tive, na verdade, uma movimentação muito grande, aberturas de empresas, porque muita gente veio trabalhar home office, acabou saindo até da sim, a empresa, adaptação, né? e aí tivemos que fazer abertura de MEI, de MEs, e aí eu tive realmente uma demanda muito grande. Uma coisa também que é bastante curiosa e eu não sei se praticada, aí preciso perguntar para a contabilidade, mas, por exemplo, o empregador hoje, ele tem muitos encargos para contratação, né? E existe um modelo que ele contrata PJ, mas a pessoa tem um comportamento CLT. A contabilidade pode interferir nisso de que maneira? Positivamente ou negativamente? Na verdade, eu faço sempre essa orientação, porque a pessoa vem procurar a gente e fala: olha, eu tenho que abrir uma empresa, porque eu vou ser PJ agora. E aí eu faço a seguinte pergunta: você vai trabalhar quanto tempo dessa empresa por semana? Vou trabalhar os 5 dias. Perfeito. Você vai sofrer. Você vai ter horário para cumprir? Vou entrar tal horário, sair tal horário. Você vai ter chefe? Sim. Você vai ter horas, você vai ter, na verdade, direitos e deveres ali dentro, não vai? Então você é CLT. Então aí é onde a gente joga, na verdade, o problema, porque isso pode ser um problema para a empresa, porque a empresa ela está utilizando esse regime de microempreendedor ou de uma PJ, na verdade, dentro da empresa dele, mas lá na frente pode ser caracterizado como CLT.
Porque ali ele cumpria todas as normas de um trabalhador registrado. Toda a prática de uma pessoa. Toda. Ele está cumprindo todos os requisitos para que ele realmente seja CLT. Então aí a contabilidade, na verdade, tem que orientar o seu cliente do risco que ele está correndo. Porque a gente não pode, na verdade, virou um processo trabalhista. Uhum. E esse processo trabalhista está lá relacionado tudo, os valores que a pessoa, o funcionário, o prestador de serviço, ele trabalhou durante o mês, ele cumpriu o horário, está lá. Então o juiz ele vai analisar se ele é um prestador de serviço ou se ele realmente é funcionário. Então assim, a gente tem que deixar isso claro para o cliente, ter essa informação de que ele pode ter êxito, como ele pode não ter êxito em relação a isso. Então essa é uma função da contabilidade. Pois é, e é curioso pelo seguinte, o empresário ele quer menor custo, maior lucro. Exato, sempre. Custo zero é o melhor dos mundos, mas assim, o menor custo, maior lucro. Nessa dinâmica, se o camarada te fala assim, olha, eu fiz aqui uma projeção, e se eu fizer esse modelo de contratar PJ, o faturamento vai ser diferente se eu tiver esse corpo de pessoas aqui no modelo CLT. Em que a contabilidade pode ajudar nesse sentido? Porque tem uma questão de carga horária, tem uma questão de leis trabalhistas, e não pode uma coisa interferir na outra, porque senão o prejuízo é dele, de ter uma ação trabalhista, inclusive. Você disse agora uma coisa importante. A gente tem que moldar a coisa, porque eu preciso tentar enquadrar que ele possa ter um ótimo resultado numa questão, numa carga horária ideal, num período de trabalho correto, para que ele não possa, na verdade, atingir a outra questão de ser realmente uma CLT. Aí você vai falar, mas eu preciso ter resultado. Eu não posso fazer, na verdade, o cara trabalhar 2 dias aqui dentro da empresa e depois o que eu faço durante o restante da semana? Eu não vou conseguir chegar num resultado que eu estou procurando. Então a gente tem que estudar, na verdade, uma forma melhor para que ele possa, na verdade, desenvolver o trabalho dele e captar durante todo esse período. A gente tem que realmente estudar, ver exatamente qual é a atividade. Tudo, Ricardo, a gente tem que analisar qual é a atividade, qual é o tipo de serviço que é feito. Tudo isso possui várias alternativas que a gente pode conseguir e chegar a um resultado. Tem coisa que não dá, tem coisa que fala, olha, não dá, é isso aqui que você vai ter que fazer. Eu falo para o cliente, você quer escutar o que você quer escutar ou na verdade você quer... A realidade. A realidade. A realidade é essa. É essa a dualidade. A realidade ou o que você quer fazer? Exato. Essa é a dualidade da coisa. Muito bom. Que dica você daria para uma pessoa que está abrindo agora um escritório de contabilidade? Você veio de um modelo tradicional, você atua com as duas frentes hoje e sua empresa está consolidada no mercado há mais de 15 anos, né? Nós estamos há 26 anos. 26 anos no mercado. Sensacional mesmo. 26 anos. Então, 26 anos no mercado. Então você pegou quando tudo era mato. Tudo era mato. E agora estamos vivendo a era dos dados, a era da tecnologia, Sim. dessas facilidades, né? Qual conselho você daria para o novo contador? O cara que está agora, saiu da faculdade, ou enfim, ele vai montar o escritório de contabilidade e vai começar a prospectar os primeiros clientes. Que conselho você daria para esse jovem? Ele, na verdade, Ricardo, eu falo que hoje mudou muito. Então, ele tem uma visão muito ampla do que a gente não tinha lá atrás. Lá atrás você não sabia de que maneira que você ia começar. Existia até aquela de bater na porta do cliente e conseguir bater um papo com o cliente. O famoso porta a porta. Existia. Uau. Então, hoje o nosso colega que inicia, inclusive nós temos no escritório lá um contador, acabou de se formar agora, ele está com a gente, está iniciando todo o processo. Ele precisa ter conhecimento hoje, porque a faculdade ela vai dar uma base muito importante para ele. Mas o procedimento aqui fora ele é bem diferente. A prática tem outras demandas. Né, porque ele vai se deparar com diversas situações burocráticas. Então, e a facilidade que hoje temos programas que você fazia contabilidade antes na faculdade, a sala era lotada
todo mundo fazendo balanço, tudo, calculadora, uma coisa. Hoje a gente tem essa tecnologia, essa forma de trabalhar, que hoje os programas a gente efetua alguns lançamentos, até por leitora, e a gente tem tudo armazenado nos programas. Você não tem tanto aquela coisa de trabalhar com débito e crédito daquela forma que você fazia antes. Então hoje tudo é muito fácil. Então hoje o que a gente pode dar a dica para quem está começando é porque ele se especialize um pouco, faça algum estágio em algum escritório durante um tempo pequeno, para que ele possa entender qual é o que a mecânica toda, como tá. funciona. E o cliente vai vir para ele da mesma forma que eu falo, vai aparecer, ele vai ter um tio, ele vai ter alguém que possa acreditar no trabalho dele, que é muito difícil você hoje começar dessa forma, mas ele precisa começar. Eu falo que o sol ele brilha para todos, então vai acontecer. Então, mas a orientação principal é essa, para que ele possa estagiar, para ele ter aquela rotina contábil, para que ele possa realmente ver que maneira que é feito a coisa, que aí ele vai ter condição de começar. E aí ele vai aprender, dia após dia. Essa é a principal dica. Perfeito. Meu, hoje temos aqui a possibilidade, né? Eu lembro na escola que a gente fazia aquela pirâmide para determinar a nossa sociedade. Então você tinha lá o clero, a nobreza, os burgueses e tal, né? Hoje, e antes, até um bom tempo, até a época, a era mercantil, seria difícil alguém migrar de um patamar para o outro, né? Se não tivesse um curso superior, se não tivesse algum respaldo familiar, né? Estrutura familiar, para a pessoa poder ascender na questão social. Hoje, essa pirâmide tem mudado por conta da tecnologia. Você vê um rapaz do quarto dele, ele pode criar uma startup e a partir da divulgação de um produto que é online, ele fazer 6, 7 dígitos do quarto dele, né? A gente vê isso comprovadamente, não é uma falácia ou mentira. Existe, né? Como que você vê a contabilidade com essa demanda? De um lado você tem o atendimento personalizado que você abordou aqui, como que é a sua prática, e do outro, a facilidade de automação. A facilidade de automação, ela pode nos abrir a possibilidade escalável. Ou seja, eu tenho uma plataforma de contabilidade e aí eu faço uma campanha de divulgação para 1 milhão de pessoas. E vamos supor que eu tenha de adesão 10% disso. Minha recorrência vai ser gigantesca. Sim. Mas e o atendimento a essa recorrência? Será que é na mesma proporção do tanto que você está lucrando? Ou seja, o serviço prestado, ele é satisfatório? Ele pode até ser. Você tem que, na verdade, ter uma equipe exatamente para isso. Você pode ter lá aquele cantinho seu e trabalhar dessa forma e fazer um trabalho com clareza, um trabalho bonito. E você pode chegar a esse resultado. Existe essa possibilidade. Mas assim, eu sempre bato naquela tecla que às vezes o que a gente busca, na verdade, não é essa quantidade, na verdade, que vai chegar. Não é aquilo que hoje a minha assessoria busca. Perfeito. Mas é muito importante. O que você citou, eu acho que vai ser daqui para frente dessa forma. Todo mundo vai querer essa praticidade. Tem que ser tudo muito rápido. Rápido, prático, de fácil acesso. Exatamente, porque hoje você vê a unificação de vários impostos. A gente tinha alguns sistemas que eram 8, 10 guias, hoje é uma única guia. Então aquilo está tudo bem claro ali, unificou tudo. Hoje determinada escrituração, que antigamente eram 4, 5 livros, hoje pode ser um só. Então, devido a toda essa questão dessa praticidade que vem acontecendo. Então é importante. Você pode chegar a um êxito bem grande seguindo dessa forma, que eu acho que vai ser assim. Até a gente, na verdade, tem meio que se adaptar a essa ponto, situação. Né? Eu acho que eu tenho que ter essa questão, tanto de seguir no ritmo mais antigo, tá? Mais tradicional, mais personalizado. Mais personalizado, mas eu tenho que seguir da forma que é hoje, o que a tecnologia manda. Então eu tenho que realmente. E isso pra gente é importante, porque eu tenho também no escritório, eu
entrego documentos pessoalmente, 10% hoje do meu escritório. O que eu tento personalizar é uma outra parte, é aquele cuidado maior. A parte do atendimento personalizado mesmo, de estar Exato. frente ao cliente, Tá lá, ver a tomando um dor café, e tal. analisar a coisa. Perfeito. Espera aí que eu tô indo aí. Eu vou lá, vamos conversar e vamos conversar melhor sobre essa questão. Mas a questão dessa parte hoje tem que ser realmente da forma digital, tem que ser tudo muito rápido. E o cliente ele quer isso, ele precisa desse resultado. Porque quando ele está te pedindo o documento, ele fala: cara, manda agora, eu preciso disso agora, porque eu já estou com a pessoa já esperando agora na linha, ou está esperando agora. Entende? É uma coisa assim, é um papo. Então precisa realmente, e vai ser assim. Interessante, mas eu acho que todo serviço prestado, ou toda relação comercial, quando está em escala, nós temos as praticidades e temos também as dores. Qual dor você vê, por exemplo, hoje no mercado, de uma pessoa que tem ali uma recorrência de uma contabilidade, um valor simbólico, né? Como isso tem em muitos setores, por exemplo, eu falo do mundo da música. A pessoa paga uma mensalidade ali por um site que vai atender ela no setor musical, né? De prestador de serviço de músicos tocando, né? Que a gente usa aqui na produtora. Como que você vê isso na contabilidade, assim? A pessoa que paga, sei lá, um valor simbólico de, sei lá, R$ 100, R$ 50, e aí ela tem ali um pacote, né? Eles colocam, inclusive, numa landing page, 3 modelos. O pacote Standard, Premium e Super Premium. Nossa, isso é fantástico. Como funciona isso Perigosíssimo, aí? muito perigoso. Eu falo que a gente se depara com algumas situações. Até o nosso conselho regional ele atua um pouco nessa questão, porque existem várias empresas que têm essa prática. E o cliente ele quer o quê? Ele quer pagar pouco e ele quer, na verdade, falar: eu tenho uma contabilidade. E aí ele vai lá, busca lá e ele encontra aquela empresa e acaba com aquele valor mínimo, exatamente aquilo que você falou. Um pacote X, pacote Y, o cara vai pagar essa questão. Só que é que o cara se engana, porque esse cliente que está buscando esse tipo de profissional, ele não tem ciência, porque é aí que eu falo, a dor realmente é essa, é a falta de conhecimento do cliente. Conhecimento. Ele não tem o conhecimento do que aquilo vai fornecer para ele. Aí ele fala: não, é contabilidade, eu vou atrás dele. E aí ele, na verdade, ele formaliza um contrato com essa empresa, onde ele tem que cumprir esse contrato por um tempo determinado, porque a empresa vai lá e vai amarrar o cara. Então ela vai fazer esse contrato por um tempo determinado e vai estar aquele X. Só que, na verdade, o cliente ele começa a ter a ideia do que vai acontecer conforme o tempo vai passando. Aquele valor que ele paga é referente, vou dar um exemplo, referente a um tipo de serviço. A emissão de uma guia de imposto. O cara não pagou o imposto. Precisa ser recalculado. Para recalcular é mais esse valor. E aí quando o cara vai ver A conta lá no final do mês, aquele valor bonitinho gigante. que ele viu lá tá gigante. E aí ele não tem também nenhum tipo de assessoria. Entendeu? Então o que acontece? Ele vai lá falar de forma online e tudo, mas ele não tem aquilo que ele precisa devido à falta de conhecimento, de entendimento daquilo que ele precisa. E aí ele se depara nessa situação, que ele vai chegar naquele momento em que ele vai ter um tipo de serviço que não é o que ele quer, com um valor que ele poderia estar pagando para uma outra contabilidade de um porte melhor. Então ele sofre esse problema. E aí ele cai numa cilada, que isso tem que tomar muito cuidado. E aí, não tem ensaio no mundo empresarial, né? Ele não pode parar a empresa para falar: vou trocar de contabilidade. Uma outra dúvida, por exemplo, se uma pessoa está com o contador antigo, que fez uma série de questões lá questionáveis, vamos elegantemente chamar assim. Sim, sim. E aí, ele migra para a Mil Assessoria. Como que é o código de ética entre os contadores? Você tem, muito provavelmente, que contactar a assessoria anterior para que você tenha, talvez, alguns dados. Sim, a gente segue um procedimento onde a gente pede para o próprio cliente solicitar a transferência da contabilidade, que a contabilidade anterior vai se encerrar a partir daquela data. E ela vai ingressar numa nova contabilidade. A gente acaba até fornecendo as nossas informações, porque eu tenho que, quando eu vou fazer um contrato de prestação de serviço com o cliente, eu vou colocar as informações do meu escritório, eu preciso informar, na verdade, o CRC
E os outros órgãos, como o Estado, Receita Federal, que a partir daquela data eu sou o novo contador da empresa. Então é um procedimento simples. A contabilidade que está, na verdade, deixando de atender aquele cliente, ela vai atuar normalmente. Porque isso é muito importante, porque eu estou entrando nessa empresa, a partir da data de hoje eu sou responsável contabilmente. Tudo que aconteceu lá atrás pertence a outra contabilidade. Então essa é o ponto-chave da coisa. Né? Então, mas é um processo muito simples É de ser tranquilo? feito, muito E a tranquilo. questão ética, assim, de passar o leite? Não, é tranquila. Porque eu já tive isso no meu escritório e a gente até deixa bem claro ao colega que está assumindo essa empresa que a gente está à disposição para esclarecer qualquer tipo de dúvida que venha a ter em relação a tudo que foi feito lá atrás. Então é um procedimento até normal. Porque a gente pensa assim, foi embora um cliente, amanhã vai entrar com certeza 2, 3. Essa é a nossa política do escritório. E Deus abençoa a gente cada vez mais, que isso acontece muito pouco de sair um cliente, tá? Mas a gente sempre tá tendo uma entrada, outra ali, que a gente vai seguindo os procedimentos. Mas é um procedimento muito simples, viu, Ricardo? É totalmente tranquilo e ético. Perfeito, perfeito. O tipo de prestação de serviço, meu. é, No que diz respeito à demanda que o escritório de contabilidade teria para execução, o que é mais lucrativo para o escritório? Uma ME ou uma empresa de pequeno porte ou uma empresa maior de lucro presumido, lucro real? Nós não atuamos hoje lá no escritório com a modalidade de lucro real. Ela é um outro formato e a gente se especializa como lucro presumido e simples nacional, né? Que é o que hoje a gente atua mais. O lucro real seria uma outra forma totalmente diferente, é um outro segmento, é um outro público. Mas eu vou falar para você, a parte de lucro presumido, as empresas maiores são melhores para se trabalhar. Porque a gente consegue falar a mesma linguagem que o proprietário da empresa. Ele já tem uma visão diferente do que é. Eu falo que as menores empresas, eles não estão acostumados com aquela rotina que precisa seguir aquilo. A gente determina algumas questões, algumas linhas básicas que precisam ser feitas para dar o andamento daquele mês da empresa e eles acabam não respeitando. O lucro presumido, a empresa maior, ele segue aquela rotina. Ele sabe que tal data tem que entregar tal documento para você. Ele sabe que você tem um limite de dias para poder fazer aquele trabalho, entendeu? É um pouco mais arriscado porque as cobranças são maiores. Mas na verdade a gente tem um respaldo melhor. A gente consegue ter uma resposta melhor desse pessoal. Perfeito. Eu tenho uma dúvida com relação a, por exemplo, uma empresa familiar. Qual a demanda, a diferença de demanda de uma empresa familiar para uma empresa que ela tem o organograma um pouco mais tradicional, tudo muito bem definido e tal, né? Tem uma cultura organizacional mais corporativa, mais padrão. E a empresa familiar talvez tenha ali o primo que cuida das contas, a pagar, a receber e tal. E aí passa a ter uma contabilidade. Como que você vê isso? Onde você tem mais trabalho, vamos dizer assim? Numa empresa que está estabelecida em padrões já estabelecidos pelo mercado ou uma empresa familiar que... Vamos lá. Eu falo que a familiar vai te dar mais trabalho. Ah, que coisa maravilhosa. Ela vai te dar mais trabalho porque vão existir muito mais questões. Vão existir questões pessoais. E ali onde vira uma loucura. Como é que fica o contador desse... É uma situação bem difícil, porque eu sempre falo isso. Você quer ouvir o que. Quer que eu te fale o que você quer ouvir realmente? Ou você quer a realidade? A realidade. Entendeu? Agora, se você sai hoje de uma empresa que não seja familiar, ali sabe qual é a rotina, exatamente como é que tem que ser. Não tem conversa. Tem que ser dessa forma. Não que na familiar, na verdade, não seja um tipo de modalidade ruim. Mas é um pouco mais complicado. Você vai ter mais trabalho, você vai ter que ter mais explicações, vai ter que ser mais claro. É bem diferente. Os resultados não acontecem no tempo que tem que ser. Não é seguido, na verdade, daquela forma que é determinada. Isso é normal. Normal. Não adianta. Normal.
Só muda o RG, vai continuar, na verdade, a mesma coisa. Mesma E é coisa. normal, porque a gente tem que se adaptar e saber trabalhar em relação a isso. Agora, me explica uma coisa assim, ó. Estamos falando do seu hard skill aqui, né? Das suas habilidades técnicas. Como que são as habilidades sociais? Vamos supor, o cara sei lá, ele veio lá do Agreste, daquele jeitão dele, e conseguiu um patrimônio relevante na sociedade, só que a cabeça dele ainda é difícil alcançar certos padrões de protocolos de organização e contabilidade. Como é que funciona esse lado mais humano de pegar o cara e explicar pra ele que é necessário pagar aquela DARF ou coisa do tipo? Difícil. Às vezes funciona e às vezes não funciona, Ricardo. Quando não funciona, o que acontece, meu? Quando não funciona, você tem que deixar claro para ele que você orientou para ele, deixou claro Você exatamente o avisou. que tem que ser. Tá? Se orientou. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um cliente que ele é realmente da época da pedra e expliquei para ele uma nova forma que ia ter que ser feito e que eu ia precisar de determinada informação. Ele falou: não, eu não vou te dar essa informação não, porque isso aí você vai se beneficiar com a Receita Federal. Eu falei: que benefício que eu vou ter com a Receita Federal? Olha só. Não, mas eu não vou fornecer isso porque o movimento já está baixo, vai aumentar o meu imposto. E assim, eu tentei explicar de todas as formas possíveis para ele ter a segurança. Não teve jeito. E ali eu tive que deixar claro. Vou fazer um termo, onde nesse termo eu deixei claro para você tudo que deveria ser feito, que você se recusa a fornecer determinada informação e que a responsabilidade é sua daqui para frente. É a única maneira que eu tenho, Ricardo. Eu não tenho, não dá para eu forçar o cliente, na verdade, a aceitar aquilo. Ele pode até aceitar na hora, mas ele não vai seguir. E nesse caso eu tive que fazer dessa maneira. Eu tive que Uau. seguir porque não tem jeito. E tem, viu, Ricardo? Tem clientes, tem pessoas que, na verdade, é o que você falou. Às vezes ele tem, na verdade, faturamento, tem movimentação alta e tem uma boa condição, tem chance até de crescimento. Você às vezes vai dar uma orientação para aquele. Porque você vê que o ramo dele vai para frente. Cara, faça isso, busca isso. Não. Tá bom do jeito que tá, eu não quero mais. Você sabe que ele ia estourar. Uhum. E não tem como mudar. Porque a cabeça dele é essa. E às vezes, quando acontece isso, você tem que segue o fluxo. Meu, e o lado obscuro do empresário, né? O que eu chamo do empresário maroto. Aquele que quer, sabe, da lei de Gerson, eu quero ganhar vantagem, eu quero burlar uma lei aqui, eu quero deixar de pagar um imposto ali, eu vou montar uma outra empresa para não caracterizar. Da sua prática de 26 anos, qual o percentual de clientes que você teve nessa situação? Olha, isso na verdade vai de época. Mas assim, eu vou te dar um exemplo. O cliente que pensa dessa maneira, hoje, amanhã, ele vai conseguir fazer isso. Mas a forma vem se fechando de uma maneira que lá vai ser identificado que aquela atividade que ele estava fazendo, que na verdade não é a correta, mas ele quis se beneficiar daquilo para não cair numa outra situação, vai ser pega. Então hoje tudo está sendo. Pode até demorar um pouco, alguns anos. Mas lá na frente vai ser descoberto. E hoje, com a forma digital, as declarações, nós temos lá, às vezes o cliente ele compra lá 50 mil reais de mercadoria e ele emite 10 mil reais de nota de venda. E aí ele fala: não, mas está tudo certo. Só que ele tem que entender que como é que ele está comprando 50 mil, de onde originou isso daí, como é que ele vai, na verdade, distribuir esse tipo de coisa. E essa nota, ela é eletrônica, ela já foi contabilizada. A Receita Federal hoje, eu falo que ela já está fazendo isso hoje com o imposto de renda. O imposto de renda hoje você recebe praticamente pronto hoje para você. É só você dar um enter, você vai conferir algumas coisas e finalizar a declaração. E está melhorando cada vez mais. Vai chegar uma hora que a Receita vai te encaminhar um documento dizendo: olha, sua declaração foi entregue com sucesso. Porque ela já tem toda a informação. Então não adianta você querer burlar a aula. Existe o quê? Esse é o papel da contabilidade, é o papel de você ter uma boa assessoria. Na verdade, você ter a orientação de que, olha, é legal você ter uma nova empresa para você atuar em tal ramo, porque você, de repente, você pode ter uma redução de um imposto.
mas de forma legal. Essa é a maneira. Aí a contabilidade também pode atuar e pode te ajudar nessa questão. Aquela contabilidade lá online, lá que você contratou lá atrás, lá, a míseros Aquela reais, de 50 ela não reais. vai te dar essa informação, essa orientação, ela não vai te passar. Mas, então é isso, você tem que dar essa orientação para ele poder chegar a um estudo legal. Olha, vamos montar 2, 3, 4 empresas, mas tudo dentro do que é correto. Não tem como inventar hoje. Perfeito. Até porque estamos vivendo a era dos dados, né? Então é muito fácil rastrear os dados do fluxo, né? Dessas notas fiscais, Sim, enfim, sim, a claro. Receita Federal, ter acesso, né? Ao fluxo dessa pessoa. Tem. Aquela história de a gente ver no mercado a pessoa do lado, o caixa pergunta para você, você quer nota fiscal paulista? Você fala, não quero, e a pessoa que está do lado fala, não, eu quero. Ela coloca lá a nota fiscal no CPF dela. Dela. O Pix realmente é uma modalidade hoje que é utilizada. Tudo isso, na verdade, foi criado para que os órgãos possam ter a maior informação possível. Para saber exatamente que, peraí, o cara tem aquele rendimento tributável durante o mês, mas o cara gastou tanto. Vamos investigar essa questão. Esse é o intuito. O intuito é de pagar o imposto realmente. Infelizmente, é dessa maneira que é feito. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Meu, na sua prática de tantos anos aí, mais de 20 anos no mercado, hoje, qual o número de clientes que você fala assim, ó, eu consigo atender? Uma pergunta difícil. Mais de 20, menos de 20? Não. Ô, Ricardo, eu falo que não é uma questão do número de clientes que eu consigo atender, porque eu posso falar para você que eu consigo atender mais 100 clientes. Eu Perfeito. poderia atender mais 100 clientes sem problema nenhum. Só que aí eu vou modificar totalmente A sua a minha operação. estrutura. Sim. Entendeu? Então, essa questão em relação ao número de clientes é um pouco complicado você dizer que pode ou não. O que a gente pode, na verdade, é como eu te falei, eu não atuo hoje como lucro real dentro do meu escritório. Porque é uma política, é uma forma que eu não quero trabalhar A com sua essa direção está modalidade. voltada para outras modalidades, Exatamente, né? exatamente. Então, essa é uma postura que eu tenho hoje e que eu não quero atuar. Agora, em relação a número de clientes, eu poderia falar para você que hoje eu posso atender 1.000 clientes. Ah, perfeito. Tomara. Oh, com certeza. E na região ali da onde você está situado, Mil, como que funciona assim a adesão? Você disse que você tem essa coisa personalizada de ir até o cliente, apresentar o trabalho contábil que você realiza e tal, né? Existe um código de ética, por exemplo, se ele fala assim, ó, então me apresenta um modelo que atenda a categoria que eu faço parte, ou o ramo que eu estou estabelecido, sei lá, um cara de uma loja de carro, por exemplo, né? E o cara fala assim, pô, você tem prática em fazer a contabilidade disso? Porque a gente tem aqui uma operação tal e como que funciona tudo isso e tal? Tem sim, eu tenho. Inclusive, esse é um ramo que eu atuo. Eu tenho hoje uma linha grande de lojas que eu atendo na região de São Bernardo do Campo. São Bernardo. Ela tem eu falo que é uma avenida que só tem lojas de carros, É a né? famosa A Jurubatuba. famosa Jurubatuba que você conhece. E eu ali, na verdade, eu consegui expandir o meu escritório. E aí é o que eu te falo, pela indicação. Porque Indicação quando muito importante. eu chegava em um cliente, ali eu explicava para ele: não, eu atuo nessa área. Você pode tirar referência com o cliente X. Ah, entendi. Então ele, na verdade, ele tinha essa informação de que eu já trabalho na área, aquela área é uma área que eu atuo dentro do escritório e essa é a maior referência. Então, mas assim, quando Perfeito. existe um ramo diferente, existe sim de o cliente. Eu tenho farmácia, você já trabalhou com farmácia? Hum, E aí, se a gente não tem o segmento, a gente tem que deixar claro para o cliente. Mas eu costumo dizer que você pode não ter aquela atividade dentro do seu escritório. A forma de tributação, elas são muito parecidas. Lucro presumido, simples, lucro real, essa coisa toda. Ela é parecida. Mas também você tem que especializar naquela área, porque aquela área pode ter alguma isenção de algum produto, um remédio, ela
tem alguma redução tributária, então você tem que estar atento a essa Atento questão. a isso, A né? isso daí. Então, você tem que deixar claro para o cliente, eu não tenho, na verdade, essa atividade, mas é uma atividade normal, igual tanto quanto a outra, mas tem algumas diferenças que você tem que deixar claro para o teu cliente, para ele se sentir à vontade, até mesmo de contratar. Perfeito. Uma outra dúvida é com relação a relação de uma contabilidade, o percentual de lucro sobre os serviços, né? Isso se dá a quantidade ou a categorias? As duas coisas. As duas As coisas. duas coisas. A categoria, você tem que analisar realmente qual é o tipo de empresa e a questão da quantidade de trabalho que ela está te dando mensalmente, isso você vai, na verdade, mudando de acordo com o tempo vai passando, porque você vai sentindo. Aquele cliente você faz um trabalho de emissão de notas fiscais. Aquele cliente eu emitia 10 notas por mês. E de repente chegou um momento que você está emitindo 150. Você tem que ajustar o seu honorário. É um outro Exato. trabalho. Então você vai adequar isso de acordo com o tempo. De acordo com o tempo, você vai mudando essa questão. E pela própria atividade também, dependendo do tipo de empresa, existe um X. Existe aquele cliente que já vai te procurar e ele já sabe quanto você cobra. Ah, ele Porque já tá porque ligeiro. ele já sabe, porque o cara que deu o teu contato Que já deu deu contato todo. já Ele falou, deu, olha, já eu falou. pago X, então pode ir lá que é X. Ele já sabe quanto ele está te pagando. A gente tenta explicar, na verdade, se existe alguma diferença ou não, ou até mesmo mantém a mesma coisa. Perfeito. Então, é um ramo bem ético, né? Nesse sentido, de estar claro os serviços e os valores e Sim, tal. sim, até. Às vezes o próprio. Ele não é tão ético, às vezes em alguns momentos por alguns profissionais, acho que como todos os ramos, na verdade, é, esses profissionais, eles às vezes buscam o teu cliente de uma forma que não é legal. Não muito ortodoxa. Não, não é legal. Eu tenho casos de me procurarem, aconteceu casos de outras contabilidades que de amigos. E eu falar pro cara, falei, peraí, cara, eu conheço essa contabilidade. Vai lá, cara, bate um papo com o cara lá, porque o cara tem um trabalho de excelência. É alguma coisa que não está ajustando entre vocês dois. Eu não trabalho dessa forma e de chegar e falar, não, não, tem que sair mesmo, vem trabalhar com a gente que eu vou te provar o contrário. Eu não preciso disso. Então Perfeito. eu não utilizo essa ferramenta. Eu vou lá e falo pro cara, ó, conversa lá, você vai se ajustar. Você está nas mãos de uma ótima contabilidade. É só você ajustar aquilo que está precisando. Meu, agora me fale, qual que é o cliente carne de pescoço? Aquele que dá trabalho e pouco lucro. Olha, Qual o perfil dele? ele é aquele cliente espertinho. Esse é o cliente que ele quer levar vantagem sobre tudo. Ele quer te exigir o máximo, quer pagar pouco, não entende que às vezes determinadas situações precisa ser remunerado de uma outra forma, tem que ser feito de uma outra forma. Existem até alguns casos que você precisa fazer algum trabalho que existem custas. E aí o cliente ele tenta, na verdade, querer reduzir até essas custas, que são valores determinados pelos órgãos, entendeu? E então esse cliente ele existe muito isso. Ele quer levar vantagem sobre tudo. E ele quer te colocar na parede para fazer exatamente da forma que ele quer. Ou às vezes é um cliente que ele tem com você um número grande de empresas, e aí ele acha que você, na verdade, tem que se sujeitar a toda essa questão. Então acontece muito isso, Ricardo. Acontece muito. Isso é um. A gente só tem que ficar atento e tem que saber sair dessa situação. Mostrar para ele e falar: ó, cara, não é assim. Mas mesmo assim, porque você tem que manter o cliente, você tem aquela coisa, o cliente sempre tem razão. Você tem que fazer, porque é muito para hoje você captar um cliente demora tanto tempo para você conseguir, ou para chegar àquela indicação que você tanto espera, demora tanto tempo, e para perder é um minuto. O cliente, a gente observa uma coisa que chateia bastante a gente, que você tem às vezes 10, 15 anos com o teu cliente e vai um outro profissional, aquele de forma não tão ética, e cobra um valor um pouquinho coisa menor.
E ele larga a sua contabilidade, que tá com você há 10, 15 E anos. tava dando tudo certo. Entendeu? Então, assim, não tem mais isso hoje no mercado. O mercado ele tá muito cruel. Hoje você tem que trabalhar ali, você tem que estar. Por isso que eu falo que eu tento, na verdade, manter essa questão de pegar o cliente no colo, tentar fazer O modo tradicional. modo tradicional, porque eu não imagino hoje a minha contabilidade, como eu vejo outras contabilidades, você solicita um serviço, sabe o que eles falam para você? Daqui 48 horas a gente vai estar liberando esse documento para você. Eu não consigo imaginar meu escritório fazendo isso. Se eu fizer isso, o cliente vai embora. Agora, a gente fica com essa dúvida, porque é uma questão, o cara está te pedindo o documento, ele precisa daquele documento para aquele momento. Na hora ele quer aquilo. E eu não consigo entender, eu até acho que está correto, tá? Tem que ter uma programação. Eu não posso parar o meu trabalho que eu estou realizando para você para começar de outro cliente. Eu estou terminando o trabalho. Tem que seguir essa ordem. Eu acho que esse é o procedimento correto. Mas eu não sei hoje como é que esse pessoal vive. Como é que esse pessoal administra essa questão desse tempo. Eu tenho situações que eu tenho que parar exatamente aquilo que eu estou fazendo, porque eu estou vendo que é uma exigência muito grande e eu preciso cumprir no tempo que ele está pedindo. Mas a gente vê em outras empresas grandes aí que é assim, ó, não tem essa. Tem que esperar tal tempo. E eu não sei como é que eles estão até hoje. É curioso, porque é aquilo, né? O empresário quer tudo para ontem e ele quer ser servido. Aí, ao mesmo tempo, existem os processos, que Sim. têm o seu tempo. Uhum. Como que a contabilidade lida com isso? Para passar informação para o cliente, de tal sorte que ele compreenda e isso não seja um problema, né? Uhum. A gente tem que seguir alguns rituais, né? A gente tem que, quando o cliente ele vai exercer alguma atividade, principalmente processo de abertura, a gente tem que citar antes de qualquer coisa o que precisa ter, o mínimo que precisa ter. Ah, atingiu isso, aí a gente segue o outro passo. Porque se você já formaliza a coisa, o cliente ele acha que ele assinou o contrato com você ali, que o negócio dele vai sair. E pode ter impedimentos lá na frente. Pode acontecer algumas coisas, não liberações, algumas exigências. Então, a gente deixa claro o tempo previsto para concluir o serviço. E pode ser que aconteça alguma exigência no meio desse tempo. E aí a gente tem que passar para o cliente, porque eu falo, tua empresa está aberta em 3 dias. E aí deu 3 dias nada, deu 5 dias nada. Se eu não orientar, não dar esse feedback para o cliente, complicou. Então teve alguma exigência, eu tenho que informar. Então esse é um papel importante. Você poder estar informando, tá? Em que pé que a coisa ficou. A gente tem uma plataforma que a gente consegue, através de cada cliente, ele tem um acesso lá que ele consegue ver exatamente como que a empresa dele está na contabilidade. Então, Que então ele interessante. consegue ver o processo dele, se está em andamento, O que tem para em fazer, o que pé está que tá. fazendo. Aí ele Quando... consegue ver lá o imposto que nós mandamos para ele. Ah, lá tem um contrato social, alteração, contrato, documentos de legalização, está lá guardado lá. Qual é a intenção disso? Que ele não precisa ligar para a contabilidade. Pelo próprio celular dele, ele consegue verificar que está lá a documentação. Ele só pode baixar em PDF e mandar para quem está pedindo. Então a gente fornece também essa ferramenta para cada cliente, que é importante. Facilita bastante para a gente. Mas não deixa do cliente ligar para pedir tal documento. Porque às vezes o cliente ele faz isso, ele prefere te ligar e falar, pô, manda esse arquivo, manda esse documento. É só ele olhar no celular dele, ele só vai lá colocar o login, a senha dele, ele vai abrir o aplicativo, e ele vai ver que tem lá o nosso aplicativo e ele vai acessar o documento que ele precisa. Tá lá. Sensacional. Mas ele prefere o quê? Ligar para a gente, para que a gente possa fazer esse processo. Então é esse entendimento que às vezes o cliente ele não tem. Que ele tem uma ferramenta na mão dele que ele pode resolver o problema dele em segundos. Mas às vezes ele quer seguir o meio tradicional. Pode até ser culpa pelo seu Anderson Rocha, né? Que na verdade acostumou ele dessa maneira. É o ônus e bônus. Então pode ser que pode ser dessa. Mas Vou ligar pro Anderson porque ele resolve, ele vai fazer do jeito certo. Se eu fizer, pode ser que eu faça alguma coisa errada, né? é muito bem, é verdade. Confiança. O medo pode dar esse medo, na verdade, ele vai acessar ali e ele vai falar: puxa, e se eu agora? apertar um botão errado aqui? Entendeu? Muito comum, né? Muito comum. Mas essa ponte de confiança,
Você vê isso como algo bom ou algo que é trabalhoso? Porque nesse caso, por exemplo, vai demandar de você atender uma demanda emergencial do cliente que muito provavelmente ele poderia fazer, mas ele prefere que você faça. Olha, são duas opiniões muito importantes. Tem um lado bom e tem um lado que é um pouco difícil, porque ele te trava em algumas situações. A gente, às vezes, no escritório vai falar, puxa, mas está tão fácil dele mesmo tomar esse procedimento, né? Mas tudo bem, a gente vai lá e vai fazer o trabalho dessa maneira. É, e tem um lado ruim e um lado bom dessa coisa, Ricardo. Eu não sei, daqui a alguns anos, se vai poder seguir dessa maneira. Eu até acredito que não, tá? Mas aí o que vai acontecer? Vai fazer o cliente se aperfeiçoar mais com as coisas, ter mais habilidade com as coisas, entendeu? E ter entendimento com aquela ferramenta que ele tem, com qual é o meio que hoje existe. E aí eu acho que a coisa vai ir para esse caminho realmente. Como já houve uma grande mudança do que era lá há tantos anos atrás. Então eu acho que isso vai acontecer, natural. Natural e a gente não vai deixar de adquirir, de conseguir novos clientes, captar novos clientes. Não vai acontecer. Isso vai ser normal, porque eu falo ali onde a gente está situado, existem 150 contabilidades ali e está todo Uau! mundo ali trabalhando. Entendeu? O sol está brilhando para todo mundo, está todo mundo trabalhando bastante. A gente tem um número de parceiros que a gente sempre se conversa, tira dúvidas e bate papo. Existem congressos de contabilidade, assim, onde Tem, vocês se encontram? tem. Existem vários congressos. O sindicato, a SESCOM, na verdade, ela faz diversas palestras. Então existem vários congressos fora de São Paulo. Tem bastante coisa. Ali, na verdade, você acaba se interagindo, trocando algumas informações. Isso acontece muito. Eu acho que poderia ser melhor. Esses órgãos poderiam atuar mais em relação à assessoria para a gente. Os contadores, às vezes, eles estão um pouco sozinhos, entendeu? Eles não têm tanto respaldo. Eu vou dar um exemplo para você. Órgão federal, por exemplo, Receita Federal, ela determina um prazo para entrega de tal documento e o que acontece? Uma semana dá pau no sistema e ninguém consegue acessar. Ou senão você consegue acessar o documento 2 horas da manhã. Às vezes um funcionário seu tem que trabalhar de madrugada para conseguir entregar tal documento, porque você Até a tem data. prazo. E se você não entrega no prazo, gera multa. Quem é que vai pagar a multa? A O contabilidade. escritório. A contabilidade é uma responsabilidade nossa, é uma Uau! obrigação da contabilidade. No contrato de prestação de serviço, tá lá, eu solicito do cliente que ele me alimente de documentos e que eu efetue a entrega de declarações. Isso é uma responsabilidade da contabilidade. Se eu não entregar, a multa é minha. E aí o que acontece? Deu pau no sistema, a Receita Federal não está nem aí, vai terminar aquele dia e acabou. E aí a gente sente falta desses órgãos que a SESCOM, o próprio CRC, para que possa, na verdade, agir em favor ao profissional. Porque precisa ser feita alguma coisa, conseguir alguma liminar, algum prazo, para que possa dar condição. Porque a gente entra, às vezes, em algumas situações de loucura. Porque nós temos que cumprir o trabalho durante aquele período. E não tem prazo. O prazo é aquele e acabou. Não existe uma, sei lá, uma tolerância, né? Não tem. Por Não conta tem. até mesmo dessas coisas Muito automatizadas. difícil quando existe alguma prorrogação, que aí é fato que vai atingir um número muito grande de empresas, de pessoas físicas, e aí ocorre isso. Na parte de imposto de renda. Mas do contrário, não tem isso. Então, a gente sofre bastante com isso. A gente tem algumas datas para entregar tal documento e o sistema fica o dia inteiro sem funcionar, de repente ele libera 4 horas da tarde. Uau. Então a gente sofre muito com isso. Mesmo com a tal tecnologia. Com todos Com os todos. robôs, as Tudo, coisas automáticas. tudo isso. Mesmo com toda essa ferramenta que nós temos, a gente sofre com essa questão hoje. Isso muito, tá? Isso é diário. Isso não é coisa de anos atrás, não. É agora mesmo. Mesmo com todo esse tipo de ferramenta, a gente sofre demais com isso. Com prazo para tudo. E é muito complicado. Aí você tem que, na verdade, conseguir conciliar, ter que aumentar a sua mão de obra
para poder conseguir atender. E para você aumentar a mão de obra, você teria, teoricamente, aumentar a tua receita. Sim, aumentar a receita. E você não tem como repassar isso para o seu cliente. Porque o cliente ele não vai aceitar, peraí, mas que reajuste é esse? O porquê isso? Ele não vai entender que é para uma qualidade do trabalho que vai ser feito para a empresa dele. Porque não, ele quer que o trabalho seja feito e que por aquele valor. Então é um conjunto de informações. Não é fácil não, Ricardo. Tem que ter um certo equilíbrio, meu. Tem que ter. Tem que ter. Meu, onde as pessoas podem encontrar assessoria contábil, meu? Hoje nós estamos... Quais as formas, né? Hoje a gente tem lá, a gente consegue pelo Facebook, no Instagram, tá? E pessoalmente, que eu adoro lá receber e tomar um café com a gente. Que é o mais legal, né? Que a gente está lá em Santo André, a gente já está lá há 15 anos em Santo André. Legal. Né? E são as formas que para encontrar e bater um papo com a gente, ter algumas informações. Se a pessoa entrar ali nessa rede social, por exemplo, como o Instagram, ali tem o endereço certinho, os horários de funcionamento, certo? Até lá entrar no Google, lá ele vai ver exatamente. Já aparecer lá os dados todos. Exatamente como é que ele vai poder encontrar a gente e vai ser um prazer receber. Olha aí, você empresário que está com uma contabilidade que não está entregando, busque assessoria contábil 1000, igual você nunca viu. Muito boa. Olha aí. É isso aí, cara. Meu, foi maravilhoso o nosso papo sobre contabilidade. Aprendi a beça várias coisas aí que eu não fazia ideia que era dessa forma. E, poxa, prazerzaço você explicar para nós aqui do Dualista como funciona esse universo contábil. Cara, foi um prazer, cara, inenarrável estar aqui com você hoje. Você é um cara que eu tenho um carinho enorme. Eu também, assim, um grande carinho por você. Foi muito legal. Espero ter esclarecido algumas coisas. E foi muito bacana. Eu sou muito grato aí por essa oportunidade. Sensacional, meu. Faço votos que essa dualidade seja maravilhosa. Maravilha, maravilha. Então é isso, minha gente. Fiquem ligados aí nas redes sociais, Deezer, Spotify, o seu streaming favorito, e acesse o canal Dualista. Forte abraço a todos.